30 anos para sempre. O corpo de Tom permanece onde era sua paixão. O passo a passo do trágico acidente até o encontro dos corpos. E o início de uma nova história para Kate e seu pai. Vamos desbravar um dos rios mais importantes do sul do Brasil. Na região do Contestado, a 1.250 metros de altitude, nasce o Rio do Peixe, um verdadeiro patrimônio hídrico de Santa Catarina. Você vai conhecer a riqueza natural, cultural e econômica de um vale que conecta povos, paisagens e tradições. Tudo isso no documentário Expedição ao Rio do Peixe. No oeste de Santa Catarina, entre montanhas e florestas, surge um rio que é símbolo de vida e desenvolvimento. O Rio do Peixe integra uma das 18 regiões hidrográficas do estado, composta por mais de 3.800 riachos e córregos. Com águas que podem ser calmas ou imprevisíveis, ele corta 23 municípios e transforma o meio-oeste catarinense num mosaico de riquezas naturais e desafios ambientais. Estamos no sul do Brasil, oeste do estado de Santa Catarina, berço das principais indústrias alimentícias brasileiras. Fica na região do Contestado. É nesta área de elevações, no município de Calmon, a 1.250 metros de altitude, que nasce o Rio do Peixe, um importante rio brasileiro. O pessoal, quando se fala em nascente do Rio do Peixe, acha que é apenas um olho d'água, um banhado, que é encontrado aqui na região. Porém, conforme levantamentos feitos por uma empresa que também está na região, né? Inclusive nós estamos numa propriedade privada, e dentro dessa propriedade onde a gente se encontra nesse momento, existem vários outros olhos d'água que são nascentes, que juntas elas se ramificam e formam um leito de riacho, né? Que é esse que vocês estão vendo aqui, mais ou menos uns 3 metros de largura. Então esse leito de riacho aqui é que vai formar o Rio do Peixe. Então não é apenas um banhado, mas sim várias ramificações, vários olhos d'água que vão fazer com que o Rio do Peixe tome, que seja encorpado esse rio, né? E que deságua aí nos próximos municípios que vão descendo conforme a bacia hidrográfica do Rio do Peixe aí. Essa área de alto valor de conservação, nós temos que ter um cuidado muito grande em cima dela. Nós temos um monitoramento constante. Esse monitoramento constante é para invasores, nós monitorar as pessoas que entram, pescar, caçar, às vezes alguns animais domésticos, às vezes que invadem também, nós temos que estar atento, cuidando.
nós escolhemos essa área aqui como área de alto valor de conservação por ser a maior parte, ou seja, 90% da parte, forma-se a nascente, essa grande nascente que nós consideramos de suma importância, não só para a empresa, mas para a sociedade, não só para manter a área de autoconservação, mas para a grande sociedade, pelo percurso que corre esse rio importante, que é o Rio do Peixe, né? Ao longo de vários quilômetros, o rio que surge timidamente em meio à paisagem do Alto Vale transforma-se em um imponente senhor das águas, compondo uma das 18 regiões hidrográficas do estado, integrando 3.803 riachos e córregos. Com uma bacia hidrográfica composta por 26 municípios, o Rio do Peixe corta transversalmente o estado de Santa Catarina, marcando a região meio-oeste. A drenagem natural da bacia do Rio do Peixe envolve uma área de 5.238 quilômetros quadrados, abrangendo uma população estimada de 385 mil pessoas, entre moradores do campo e da cidade. Este imenso manancial de águas vivas torna-se um cenário desafiador à medida que as forças da natureza são confrontadas pelo homem. Instantes desafiadores separam uma chamada de emergência. Ao som da sirene e a entrada em operação de uma equipe do Corpo de Bombeiros, quando a prioridade é a vida. Águas aparentemente calmas que em épocas de cheia transformam-se em um ambiente desafiador, impreciso e profundo. O Rio do Peixe a gente considera um rio muito perigoso devido à velocidade de suas águas. Em si, a atividade de salvamento aquático, seja em rios, lagos, é uma atividade extremamente perigosa e uma das que mais causa risco de vida ao bombeiro. É perigoso devido à grande quantidade de pedras que tem, muitas árvores caíram em seus leitos, né? Então isso causa um grande risco aí à atividade do bombeiro. Quando vai fazer alguma busca, algum resgate, corre o risco do bombeiro realmente ficar preso aí no fundo do rio em casos de mergulho ou ter alguma danificação no bote, na embarcação, devido aí ao choque, ao contato com as pedras. O peixe é uma homenagem aos fartos cardumes de peixes encontrados no áureo período do desbravamento e início da colonização regional. Manancial de águas correntes, por décadas alimentou gerações de povos, gente que confiou a vida, a fertilidade do solo das margens do Rio do Peixe. Retirar das águas o alimento que vai à mesa, ou mesmo por opção de lazer. A pesca marcou o cotidiano de muitas pessoas que até hoje fazem do rio o seu porto seguro para a distração e o encontro com a natureza. Porque eu pesco o Rio do Peixe desde criança, mas que eu comecei a pesca mesmo foi em 1977. Eu comecei a pescador mesmo de verdade, né? Que a gente pescou a vida inteira. E sempre gostei da pesca, né? A pesca é uma fonte de renda e é um lazer também que tu pesca. E sempre você gosta da pescaria, tu tem carne para comer, tu tem o peixinho ali também para comer, né? Então ali depois a gente já pegou com o rio sempre para pescar e gostei sempre de pescar, né? E não deixo da pesca. Em 1992 eu tirei a primeira carteira de pesca profissional.
Então, daí pra gente pescar dentro das normas, né, da pesca, tudo, né, dentro das normas. As pescas que tem, nós temos aí, temos o cascudo, o barreiro, temos o cascudo amarelo, temos o cascudo pintado, temos o cascudo chita, temos o cascudo chicote e depois temos o dourado também, temos a piava, o pintado bicudo e temos o pintado amarelão também, né? E o lambari, porque vem nessa aí, vem o lambari também, né? Tem muita na espécie, né? O caudaloso Caminho das Águas marcou a história catarinense com a construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande, no início do século passado, selando o destino do vale. O traçado inicial da ferrovia São Paulo-Rio Grande, no trajeto entre as duas grandes bacias aqui de Santa Catarina, a do norte pelo Rio Iguaçu e a do sul pelo Rio Uruguai, encontrou na maior parte do seu trajeto a descida pelo Vale do Rio do Peixe. No passado, a cobiça pelas riquezas naturais da floresta, como a erva mate e o grande potencial madeireiro, deflagra a Guerra do Contestado, um emblemático episódio histórico brasileiro que dizimou milhares de moradores entre outubro de 1912 a agosto de 1916. A própria denominação contestada ela encontra um conjunto de significados para serem entendidos no contexto dos acontecimentos entre a primeira e a segunda década do século XX e os primeiros despejos que passam a acontecer nas terras que foram cedidas, né, concedidas para a empresa construtora da ferrovia São Paulo-Rio Grande. Aí um grupo enorme de moradores que já estavam aqui, em função também do início dos trabalhos de extração comercial e industrial madeireira por uma subsidiária do mesmo grupo da construtora da ferrovia, a Brasil Railway Company, passa a resistir ao avanço das relações capitalistas na região e ao mesmo tempo também se proteger, buscar conforto, buscar alguma alternativa de vida também nos redutos. São pessoas que acreditam em monges, são moradores simples daqui, são poceiros expulsos das suas terras, reúnem um conjunto da população pobre que vive aqui na região, que vive na floresta umbrófila mista e que, diante das circunstâncias que transformam profundamente o modo de vida dessas pessoas, acabam resistindo à chegada do capital internacional, à nova ordem que se estabelece e, ao mesmo tempo, a crise aguda leva à luta armada, que acaba resultando depois num genocídio. Então, esse povo que acaba expulso de suas terras acaba indo para os redutos e resistindo de forma coletiva. A definição de limites entre Santa Catarina e o Paraná abre o caminho para a chegada dos colonizadores. A instalação das primeiras vilas nas imediações das estações ferroviárias acontece inerte ao cenário de guerras. Basta ver que a maior parte das estações ferroviárias se transformaram depois em cidades que hoje, né, comportam uma história praticamente comum. Nasceram nas margens dos trilhos do trem, com inicialmente uma estação ferroviária, um posto telegráfico e um pequeno grupo de pessoas que por aí, por conta da construção da ferrovia, se estabelecia e logo depois veio o projeto colonizador que acabou integrando e formando aí as vilas, as cidades, algumas com maior desenvolvimento, outras com menos, né? Mas nesse intervalo entre 25, 30, 35 até 40 quilômetros entre uma e outra, geralmente o que marca esse iniciar do povoamento, essa urbanização inicial, inclusive com institucionalização de loteamentos de propriedade privada, foram as estações e propriamente a construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande neste trecho catarinense. Ao longo dos anos, a evolução da agricultura, o desenvolvimento agropecuário e a industrialização foram gradativamente implantando um modelo de desenvolvimento regional característico desta região, a pequena propriedade rural. Na minha visão, a agricultura familiar ela é o que tem se tornado primordial na nossa região, né? Principalmente aqui no Vale do Rio do Peixe, né? A gente tem pequenas propriedades, a gente não tem grandes extensões de terra e, na verdade, os
os agricultores em si, os colonizadores tiveram que se desenvolver no meio dessas áreas, em pequenas áreas, e o que se deu, a principal forma é a agregação de valor nos produtos que se produz nas propriedades, né? Primeiro baseado então na atração dessas famílias de descendentes do Rio Grande do Sul, que estabelece uma economia um pouco mais de subsistência, com pequenas bases de troca, né, até a década de 70 principalmente, quando você tem a ascensão dos frigoríficos na região, né, e com isso eles vão precisar de muito mais insumo, como a produção maior de milho, para a produção de ração. Então, é a partir desse modelo de desenvolvimento que você cria, então, uma certa identificação da região toda do oeste catarinense, incluindo o Vale do Rio do Peixe. Mas você também tem grandes desafios, né, do ponto de vista ambiental, porque a produção dos anos 70 para a atualidade, ela cresceu muito. E também o rio acaba sendo uma espécie de organizador desse sistema, né, e que acaba sofrendo várias transformações e enfrenta vários desafios ambientais também em função do crescimento dessa economia. Numa região montanhosa, o potencial da terra logo chamou a atenção. Empresários investiram no cultivo de eucalipto e pinos, impulsionando a chegada das indústrias de papel e celulose. As margens do rio também guardam a memória dos imigrantes que ajudaram a formar essa região. Italianos, alemães, portugueses, austríacos, ucranianos, russos e húngaros. A colonização trouxe uma riqueza cultural única, refletida na arquitetura, nas tradições e nas paisagens de tirar o fôlego. O catarinense tem mesmo gosto pelo trabalho da roça e pela lida do campo. O cuidado com os animais e a sutileza com as atividades como a produção de peixes, a pecuária e o rebanho leiteiro bem desenvolvidos são características que marcam o desenvolvimento deste lugar. A região do Vale do Rio do Peixe é uma região muito montanhosa, né? E aí sim, alguns empresários e donos de propriedades de terra viram a oportunidade de fazer um investimento na plantação de eucalipto e também de pinos, né? Que já era uma prática usual em outros lugares do Brasil, né? Um outro atrativo foi a chegada das empresas de fabricação de papel e celulose. Quando a gente fala da questão de reflorestamento, seja ele pinos ou eucalipto, ele é apesar de ser uma atividade econômica importante propriamente dentro da agricultura familiar, a gente sabe que não tem um respaldo ambiental, principalmente quando a gente fala de matas nativas, matas ciliares, áreas de APP, né, dentro dessa questão, porque a biodiversidade é muito pobre. A gente se trata basicamente de uma monocultura. Da agricultura que se estabeleceu aí em pequenas propriedades, ela vai criar uma dinâmica que caracterizou o desenvolvimento da nossa região, né? Porque a gente pode citar, e é conhecido, o caso das agroindústrias, né? Que começaram por pequenos abatedouros, enfim, mas tem uma série de outras situações, como os moinhos, né? Do trigo e assim por diante. Assim é a propriedade de Telmo Bax, agricultor do Vale do Rio do Peixe, que divide a produção entre o gado de leite e suínos. Quando nós começamos aqui, né, daí nós começamos, não tinha nada, né, assim, só tinha casa e pouca coisa, né, daí fomos construindo, financiando e fazendo um pouquinho, tentando cada vez ampliar mais, né, daí fomos ampliando, né, cada vez, depois daí veio os filhos, né, também, daí um estudou, daí daí tá trabalhando fora também, daí o outro acho que vai fazer a sucessão da propriedade, né? Então estamos fazendo daí para ele dar continuidade na propriedade, né? Para ter um sucessor, né?
Região de terras férteis às margens do Rio do Peixe marcaram a colonização regional, atraindo uma incrível diversidade de etnias de imigrantes. Italianos, alemães, portugueses, austríacos, poloneses, franceses, ucranianos, russos e húngaros são algumas das descendências dos colonizadores, entre tantas outras etnias que dividiram espaço com os povos originários no desbravamento deste chão. E a partir daí você começa a estruturar uma certa economia, mais ainda de subsistência, mas também aos poucos essa economia vai gerando alguns excedentes que são aproveitados por um mercado regional, né? E também mais tarde então se nacionaliza essa produção e eles acabam de certa forma moldando um pouco as políticas públicas que mais tarde vêm para essa região justamente trabalhar naquilo que já era conhecido pelos agricultores familiares. Tamanha variedade de costumes e tradições somadas à religiosidade e às mais diversas formas de manifestações culturais como a arte, a dança e a culinária fizeram desta região de muitos sotaques uma das mais belas composições multiculturais do Brasil. Essa diversidade cultural que nós temos na região, ela tem que ser compreendida primeiro considerando os povos que aqui existiam, né? Antes do próprio processo de colonização. Então, temos várias populações indígenas, vários povos indígenas, o caboclo, e a eles se juntam imigrantes também de diferentes grupos étnicos. Nós temos que compreender que a nossa região foi construída a partir dessa enorme diversidade que eu sempre digo, aquilo que nos identifica enquanto sociedade brasileira, né? A imensidão das terras com vastas características da imagem romantizada do velho mundo serviu de inspiração. Os imigrantes fundaram cidades incríveis, adicionando traços peculiares dos locais de origem, que até hoje estão presentes na arquitetura de diversos municípios do Vale. Uma arte que impressiona pelo bom gosto, evidenciada em casarões típicos, igrejas e até mesmo em prédios públicos. Características de um período que também demonstrou a influência em móveis e objetos do cotidiano regional. Peças que marcaram época, hoje são conservadas para as atuais e futuras gerações em museus e memoriais presentes em várias cidades da região. A colonização, então, aqui do Vale do Rio do Peixe aconteceu da mesma forma como toda Santa Catarina, então, por alemães, italianos principalmente, né? Com alguns poloneses também, e isso impacta diretamente na arquitetura, né, de toda a região. E eles tentavam aproveitar, claro, o máximo que eles podiam da natureza também, do local, né? Aqui na região, pelo menos, eu já vi várias e tive relatos, né, de o porão tá lá com a parte da cachaçaria, da fabricação da cachaça, então eles tinham que deixar o porão refrescado, né, para manter a qualidade do produto. Claro que depois de um tempo essas culturas foram se intercalando uma outra, algumas tiveram influenciaram outras, até que surgiu aqui na região toda essa parte que se chama teuto-brasileira, né? Que vem muitas das influências que eles trouxeram de sistemas construtivos, mas com os materiais locais e com a interligação que eles tinham. O Rio do Peixe é um rio de planalto que apresenta uma vazão média anual de 119 metros cúbicos por segundo. Águas que avançam por entre vales e montanhas, esculpindo naturalmente uma das mais belas paisagens do interior catarinense, com chuvas regularmente ao longo do ano.
Mas há exceções para toda regra e de um instante para outro, este cenário pode mudar. Elevados índices de precipitações podem colocar toda a região em risco, mobilizando as operações da Defesa Civil. O Rio do Peixe ele tem 3 áreas de monitoramento, que tem a telemetria, que são equipamentos que ficam lendo em tempo real o nível de água dele, né? Nós temos um equipamento de telemetria em Caçador, um em Videira e um em Erval do Oeste. Então, quando o sistema ele recebe essa telemetria de quanto de água que tem, ele também recebe a chuva prevista e pega um modelo matemático de inundação. E daí, conforme quanto chove, ele diz para nós a vazão e desenha no mapa a mancha de inundação, né, que vai acontecer no Rio do Peixe. Então ele dá a previsão para o dia e para 3 dias à frente. E conforme essa previsão que esse sistema faz, a gente aciona os municípios, né? A gente avisa os municípios, vai dar inundação, vai dar seca. E daí, baseado na informação que é passada aos municípios, eles se programam com os abrigos para retirar a população da área de inundação, né? E por aí vai. Hoje em dia, a nossa parceria com a Defesa Civil é muito grande. Então, alguns casos, ocorrências de vulto, a gente trabalha em apoio à Defesa Civil ou a Defesa Civil nos apoiando. Um exemplo, caiu um caminhão com produtos, um caminhão de combustível com produtos perigosos dentro de um rio. Teoricamente, além da nossa atuação, como mergulho, resgate de possíveis vítimas, a gente vai ter que estar acionando a Defesa Civil também pela questão dos produtos que foram lançados no rio. Em casos de enchentes e inundações também, a gente trabalha muito com a Defesa Civil nos apoiando e principalmente apoiando as vítimas, até mesmo quando a gente necessita de algum equipamento, a Defesa Civil nos fornece. Cenários de inigualável beleza, capazes de encantar ao primeiro olhar. Matas que integram o bioma da Mata Atlântica, definidas, segundo a ciência, pela floresta estacional decidual, que se concentra nas regiões de grandes altitudes e baixas temperaturas, formada ainda pela floresta ombrófila mista. Um ecossistema garantindo chuva por durante as 4 estações, caracterizada pela forte presença da araucária, a angustifólia, tradicionalmente chamada de pinheiro do Paraná. A floresta ombrófila mista existente no Vale do Contestado, no Vale do Rio do Peixe especialmente, ela tem uma significação muito grande com relação ao modo de vida que existiu e existe ainda por conta das suas peculiaridades. O pinheiro, em primeiro lugar, ele mantém viva todo um ecossistema e ao mesmo tempo que ela alimenta a fauna, ela alimenta também o homem que aí está. Além de que também a semente faz parte aí do hábito alimentar de populações tradicionais, incluindo desde os povos caçadores e coletores anteriores à chegada do europeu, bem como também o caboclo, uma espécie de apêndice da cultura do índio e que aproveita de forma extraordinária a semente, o pinhão, como é chamado, para sua alimentação, ao mesmo tempo que também a alimentação da fauna, que também lhe é alimentação. Eu acho que é importante fazer um momento de fala do modo de vida caboclo, né? Ou seja, o modo de vida caboclo indígena, né, no meio dessas florestas não era predatório. Ou seja, era uma espécie de usufruto, né, em que o caboclo indígena fazia suas pequenas roças, tiravam, derrubavam pequenas florestas, pequenas áreas para sobreviver, para plantar o que tinha, né? E sobreviviam também cultivando aí algumas plantas e também criando alguns pequenos animais domésticos, que hoje são domésticos, né? E não havia isso. E quando chegam aí as empresas de exploração de madeira, a erva mate, né? A erva mate começa a ser explorada comercialmente e aí começam a fazer negócios com a população cabocla e que vem nisso uma oportunidade. E na sequência o interesse pelo pinheiro, né? O pinheiro como madeira, né, para construções, para fazer móveis e tantas outras coisas e ao mesmo tempo a atração para levar para exportação, né? Sobretudo na Europa, que são novas construções e sobretudo também num outro movimento, a utilização da madeira para reconstruir a Europa pós Primeira Guerra Mundial, né? A
Abrigo natural de uma infinidade de espécies de insetos e animais e diversas formas de vidas exclusivas desta região, garantindo segurança para a existência de animais ameaçados de extinção, entre diversos outros que habitam as florestas. Ao percorrer o percurso do Rio do Peixe aí, você vai se deparar com embuias, canelas, araucárias, e conforme você vai encontrando esse tipo de flora, você vai encontrando também a fauna que abriga essa floresta, né? Além das aves diversas que a gente tem aí, como o tucano, a jaguatirica, que é um mamífero que ela é bem extinta dependendo da região que você vá, a onça parda também, o veado, ele também pode ser considerado um animal que já está em extinção pelo alto índice de caça, né? A araucária, uma vez, ela era extraída ilegal, então a araucária também está no livro vermelho de espécies ameaçadas. Então, se você vai descendo o Rio do Peixe, a bacia do Rio do Peixe, você vai encontrando essas espécies aí que elas estão sendo ainda bem preservadas nessa região. E não podemos esquecer também que a gente encontra os dois principais símbolos da Mata Atlântica e da Floresta da Araucária, né? Que também compõem aqui as nascentes do Rio do Peixe, que são a gralha azul e a cutia, os plantadores da araucária. O colorido das plantas são matizes na imensidão das distâncias, entre as mais diversas formações geológicas que deram origem ao vale. Bom, essa região aqui toda, ela tem uma formação inicialmente granítica, que é a base mais profunda. Sobre essa base surgiu uma estrutura sedimentar que depois foi encoberta pelo embasamento basáltico. E sobre esse embasamento basáltico, uma nova cobertura sedimentar. Então, nessa cobertura sedimentar final é que está o leito do nosso Rio do Peixe, que tem as suas nascentes, então, numa área de afloramento de fontes de água, e aí, seguindo o declive do terreno, ele vai percorrendo a região. A formação basáltica, que é o derrame basáltico que ocorreu lá no derrame de Trapo, são 200 milhões de anos. E aí, os terrenos que estão sobre essa cobertura basáltica têm uma idade variável, né? Tem terrenos aí de 100 milhões de anos e terrenos com idade aí de 20, 30 milhões de anos. Tudo depende da região e do local. O Rio do Peixe é um verdadeiro berçário de vida que se estende lentamente pela paisagem. O cantar dos pássaros nativos da região se mistura aos sons das pequenas cidades que surgiram ao longo do traçado ferroviário. As estações são a lembrança de um tempo em que o trem reinava com supremacia, integrando histórias ao longo da ferrovia São Paulo-Rio Grande. Num outro momento, é importante falar dessa chegada da Companhia Estrada de Ferro, né? O interesse dela é construir a estrada de ferro, mas o patrimônio que ela vai ganhar na sequência é minimamente 15 quilômetros de cada lado da ferrovia para explorar. O interesse dela é assentar colonos, imigrantes nacionais, né? Mas para isso ela tem que derrubar a floresta. E ela simplesmente vai ver nisso uma oportunidade, vai construir enormes serrarias em diferentes lugares e vai explorar isso comercialmente. Então, no início do século passado, a ferrovia era vista e era tida como um dos principais meios de transportes considerados modernos, né, que permitia então o transporte de produtos dessa região para cidades como Curitiba, São Paulo. E nesse processo é que muita produção agrícola, animais, então a ferrovia tem esse papel muito significativo, muito importante, porque permitiu o escoamento desse produto. Se nós formos observar aonde se instalaram os principais frigoríficos pela região, nós vamos ver que boa parte deles estão muito próximos da ferrovia, né? Então, muito próximos da ferrovia, que indica que isso teve uma intencionalidade, né? Que era a do transporte desses produtos para esses centros consumidores. Um misto de saudades e lembranças está presente no cotidiano local, que acompanhou atentamente a partida dos últimos trens e as mudanças logísticas provocadas pela chegada dos caminhões e o avanço das rodovias.
A crescente economia, a industrialização do vale, com a produção de implementos agrícolas, equipamentos para a indústria e a construção civil, exigiram novos modais de transporte. O Vale do Rio do Peixe revolucionou um modelo industrial no interior de Santa Catarina, se tornando referência em diversos setores de tecnologia e inovação. Com o fortalecimento da indústria, setores como o comércio e a prestação de serviço também evoluíram, ocupando posições de protagonismo diante do cenário de desenvolvimento regional. A educação, em seus mais variados níveis, é outro sinal de avanço, que se conecta perfeitamente ao ambiente universitário e tecnológico, uma referência à posição de destaque ocupada pela região. A partir do final dos anos 60, no início dos anos 70, são criadas as primeiras fundações educacionais que implantam os primeiros cursos de graduação, as primeiras faculdades na região. O primeiro curso é de 1972, é o curso de administração implantado em Joaçaba. E a partir daí o ensino superior vai se interiorizando, vai progressivamente se organizando. E nos anos 90, são criadas as duas primeiras universidades na região, que é a UNOESC e a Universidade do Contestado. Então hoje há todos os níveis de formação na região. Há ensino fundamental, há ensino médio, há ensino tecnológico, há graduação, há especialização, há mestrado e há curso de doutorado. Os ares montanhosos do vale inspiraram os imigrantes italianos a cultivarem uvas. Assim, nasceu a tradição vinícola de Santa Catarina, que hoje se destaca no cenário nacional. Nas encostas do vale, o espírito aventureiro é alimentado por trilhas, esportes radicais e um contato íntimo com a natureza. O vale também é abastecido pelo aquífero Guarani e celebra suas águas termais com um turismo de saúde e bem-estar. As altitudes elevadas e os ares montanhosos do vale criaram o clima ideal que inspirou os imigrantes descendentes de italianos a experimentarem o cultivo de uvas. As videiras se integraram perfeitamente ao solo, introduzindo a produção de vinhos no estado de Santa Catarina. Ao longo dos tempos, as técnicas se aprimoraram, fortalecendo a produção de vinhos finos de altitude, o que garante excelente classificação à bebida milenar, aromatizada pelas uvas do vale, e a vocação da ancestralidade europeia. A uva deu certo aqui na nossa região por causa do clima, se assemelhar muito com o clima na região produtora de vinho do Rio Grande do Sul e até da Itália. E é para nós um orgulho de estar num município que foi eleito a capital catarinense do vinho. A produção de uva e de vinho, para nós, é uma mistura de cultura, de trabalho, até de lazer, porque a gente faz isso com muito amor, com muito gosto, Essa propriedade está no poder da nossa família, desde o meu avó, E depois passou para o meu pai e mais tarde para nós, filhos, Há praticamente 100 anos. A qualidade que a gente mantém é muito boa. Barreiras que se perdem no olhar, unem diferentes gerações, despertando o amor pela terra e o prazer pela fruticultura. Aqui uma vasta variedade de alimentos naturais são fonte de renda e desenvolvimento sustentável. As encostas do vale realçam encantos que instigam o ímpeto aventureiro. Passeios inesquecíveis em trilhas marcadas pela natureza, revelada no ar puro das pequenas cidades rurais de Santa Catarina.
Neste lugar é possível experimentar sensações ativadas pelo incomparável prazer dos esportes radicais. Afinal, desvendar o vale é um desafio possível de ser vivenciado de múltiplas maneiras. O cotidiano singelo dos antigos povoados que hoje são cidades. As margens do Rio do Peixe originaram os principais espaços urbanos. Assim, seguiram os movimentos de transformações geográficas e tecnológicas do Velho Vale ao longo de diversas décadas. A gente consegue já perceber desde do núcleo, né, da formação dos núcleos, dos povoados, onde a gente vê normalmente o núcleo onde tem uma igreja e a praça e o núcleo se desenvolvendo ao redor dessa praça e dessa igreja, que isso vem dos italianos e dos poloneses principalmente, né? Ou todo o núcleo desenvolvido ao redor de um eixo comercial, que isso é trazido pelos alemães, né? Então, já na parte urbanística, a gente já consegue visualizar bem aonde estão os núcleos, né, que vêm principalmente de origem alemã e o de origem italiana, né? A bacia do Rio do Peixe apresenta uma característica natural que integra os municípios da região: a presença do aquífero Guarani, uma reserva de água doce preservada em rocha sedimentar de arenito, formada, segundo estudos, há milhões de anos. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o sistema subterrâneo se expande por uma vasta região brasileira, estando presente em territórios internacionais como Uruguai, Paraguai e Argentina. O imenso reservatório de águas emerge das profundezas da terra a altas temperaturas em diversos balneários termais que atraem milhares de turistas ao longo do ano. Então, o aquífero Guarani hoje ele está enclausurado entre duas estruturas magmáticas. A base, o embasamento cristalino, que é oriundo lá do processo inicial de formação da Terra, que está aqui na nossa região numa profundidade aí acima dos 1.000 metros, 800 metros em lugares. E sobre este embasamento cristalino do granito tem uma cobertura sedimentar, que datam aí de 600, 700 milhões de anos. E essa estrutura sedimentar foi depois encoberta pelo embasamento basáltico. Então, o aquífero Guarani hoje está enclausurado entre essas duas estruturas magmáticas. A busca por petróleo levou a Petrobras a realizar uma série de perfurações pela região do vale. Em vez do mineral fóssil que acreditava-se existir no solo, a riqueza encontrada foi a água termal. As Termas Piratuba deu início, na verdade, por uma procura de petróleo através da empresa Petrobras, onde, na perfuração pela procura do petróleo, encontrou água sulfurosa. A partir daí, ela passou a sociedade para fazer uso do poço, porém a água não era potável e dali por diante deu-se início a um turismo informal aqui em Piratuba. Com isso, foi desenvolvendo o turismo aqui ano a ano. A partir daí, então, criou-se um turismo termal aqui na nossa cidade. Iniciou-se a investir tanto no parque termal, também como meios de hospedagens, onde foi se desenvolvendo um comércio visando puro e simples o turismo em Piratuba. Passando cada ano, foi se entendendo a necessidade de ampliar e qualificar nossos trabalhos, passando a não ser só um turismo termal, também para que as famílias venham curtir o lazer, passar dias de descanso aqui na nossa cidade. O Parque das Termas de Piratuba é o balneário mais tradicional. Aqui o turismo termal, que iniciou na década de 1960, promoveu o surgimento de uma bela cidade, cercada por hotéis e pousadas, que impressionam ao primeiro olhar e dão a real impressão que o hóspede chegou ao paraíso. A estrutura nossa regional aqui são todos hotéis muito bons, com pensão completa, estrutura bem legal para
para os turistas aproveitarem os dias de descanso, de lazer também. E o Hotel Paraíso não deixa de ficar fora dessa lista. Nós temos uma estrutura completa de gastronomia, lazer, os quartos bem equipados também, as noites festivas e tudo para melhor atender nossos clientes. Nosso hotel esse ano está fazendo 35 anos, né? Então a gente começou, como todos começam menor e vão crescendo de acordo com o decorrer do turismo e o crescimento da regional. Nós temos uma estrutura completa de gastronomia que contempla o café da manhã, almoço com espeto corrido, café da tarde e o jantar. Também temos piscinas cobertas e ao ar livre também. E spas, tem espaço de massagem, sala de recreação, sala de jogos, academia, tem espaço kids, isso aí, completo com piscina de bolinha, parte da recreação, speed disc, ping-pong, sinuca, simulador automotivo, pinball, atrativos durante toda a época do ano, verão, inverno, outono, e bem diferenciado para todas as idades e públicos. Os encantos da vida do campo, a suavidade nostálgica de um passeio histórico pelos grandes eventos germânicos, combinações de cereais e a arte da produção de uma das bebidas mais apreciadas de todas as épocas. As cervejas artesanais saíram do campo da contemplação e ganharam espaço nos eventos tradicionais, conquistando o paladar apurado do público pela habilidade de mestres cervejeiros de grande talento. A Berg Beer é um case de orgulho no Vale. A cervejaria Berg iniciou aqui em Piratuba, né, no ano de 2011, o início da sua fábrica, a fabricação de chopp aqui, e na época não fazia parte, né? Então foi lá no ano de 2015 que recebi o convite para participar da sociedade, e fiquei muito contente, muito feliz, pois eu, assim, família alemã, família que sempre gostou da cerveja, sempre participei muito, sempre fui muito envolvido nos eventos de cerveja, como o Kerp, sempre participei do Oktoberfest, então sempre admirei o universo da cerveja e a partir daí entrando como empreendedor na área, posso dizer que me encontrei assim muito feliz nesse período todo e crescendo com a cervejaria, estudando, proporcionando um produto de qualidade, um produto que segue a lei de pureza alemã. Eu acho que veio preencher uma lacuna dentro da nossa região também, do Vale do Rio do Peixe, aqui, ter uma cervejaria artesanal, ter uma cervejaria produzindo dentro de normas internacionais assim, de pureza, de qualidade, de bons maltes, de bons lúpulos. E no início, o tradicional Pilsen, que era o carro-chefe, o chopp, né, a cerveja. E com o passar do tempo, nós fomos incorporando novos estilos, né? Então, primeiro começamos a fazer o Weiss, que é o chopp de trigo, depois Red Ale. Então, são diversos, Stout, IPA, APA, outros estilos cervejeiros aí, talvez não somente da escola alemã, também de outras escolas cervejeiras. E com uma saída bem interessante, onde na nossa loja o cliente pode vir e adquirir os produtos, né? Então hoje trabalhamos com 10 estilos de cerveja, de chopp, né? Então uma variedade já bem ampla, atendendo a todos os gostos, né? Então a pessoa que gosta de um estilo mais forte, mais amargo, como uma IPA, né? Que são bem concentrados em lúpulos, ou estilos tradicionais, como o Pilsen, o de trigo, como a Weiss. Então acho que o cliente encontra aí diversas opções aí que vai agradar o seu paladar. Gastronomia apurada, que segue as receitas dos antepassados, costumes e tradições, fé e religiosidade, além de um inesgotável roteiro de festas e eventos. Atrativos que fazem do percurso pelas terras do Vale um ousado convite ao prazer de viver grandes aventuras. Ou talvez desafiar o destino off-road, seguindo os caminhos da inspiração. Possivelmente a vida neste cantinho especial do mundo reserve um sabor característico dos ventos que sopram forte nas alturas e fazem mover aerogeradores nos campos de altitude. A
energia que movimenta o cotidiano industrial, que ilumina as noites e a vida social, também pode vir das águas, geradas pela força hidráulica que aciona mini-hidrelétricas ao longo do trajeto do rio. Até 2030, pelo menos 13 PCHs devem ser instaladas ao longo do Rio do Peixe. Baixo impacto ambiental e construção em área reduzida. Este é o conceito da PCH Pira, que deve entrar em operações em breve. Com potência instalada de 24 megawatts, a pequena central hidroelétrica, além de cuidar da natureza com a geração de energia limpa e investimentos em programas ambientais, representa grandes avanços sociais e econômicos para a comunidade local. O Vale se reinventa a cada dia, seja pela energia renovável ou por ações sustentáveis e educação ambiental e agroecológica. Afinal, responsabilidade social é um conceito atual, comprometido com o futuro. Então, a Escola Socioambiental é uma escola de contraturno. A gente trabalha a formação social e ambiental de crianças e adolescentes do município de Piratuba. A gente tem atividades na horta, onde os alunos produzem hortaliças agroecológicas. A gente tem atividades de artesanato, onde a gente trabalha a sustentabilidade, a reutilização de materiais reciclados e também a criatividade dos alunos. Também temos atividades no laboratório de ciências, onde os alunos eles aprendem questões ambientais, a importância da preservação, a importância de economizar água, a importância de preservar a natureza. A nossa preocupação é com as futuras gerações, com o futuro, para que as próximas gerações consigam encontrar e ter um ambiente saudável para viver. Como em um singelo poema translúcido que transcende a representação histórica e geográfica, vai muito além da fundamental importância hídrica. E se depender das novas gerações, os aspectos culturais, econômicos, ecológicos e sustentáveis estão garantidos. O desafio de construir um mundo melhor é a força que inspira um grupo de crianças e adolescentes que se considera os guardiões do Vale. Nossos princípios é a preservação do meio ambiente, o contato com a natureza e principalmente a proteção do nosso Rio do Vale e do Rio do Peixe. Isso nós estamos passando para as nossas crianças, o quanto é importante este contato com a natureza, essa preservação, essa educação ambiental e levando isso como uma marca que nós tenhamos em nossas crianças. O Peixe percorre cerca de 300 quilômetros até chegar à Foz, na divisa entre os municípios de Alto Bela Vista, em Santa Catarina, e Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. Um longo e sinuoso curso que deságua no Rio Uruguai, iniciando uma nova jornada, rumo ao estuário do Prata. A cidade gaúcha, que se espelha nas águas de um imenso lago artificial, além das águas e dos rios, combina diversos elementos étnicos e culturais com a região do Vale, evidenciando paisagens incríveis, preservação ambiental, fé e devoção ao turismo histórico e ao termalismo. Assim é Marcelino Ramos, uma cidade cheia de encantos que reverencia múltiplas culturas em grandes eventos e tradições que marcam o tempo. Estamos aqui na nossa Marcelino Ramos. Vimos logo ali a foz do Rio do Peixe, também do Rio Pelotas e o Rio Uruguai, a ponte rodoferroviária, a estação do trem. Temos em Marcelino Ramos o nosso turismo termal, as nossas águas termais, as maravilhas das águas termais, o aquífero Guarani. Temos o turismo religioso, temos vários entretenimentos aqui em Marcelino Ramos. Essa cidade que está te esperando que você venha para cá contemplar todas as maravilhas que temos aqui, na nossa cultura, na nossa gastronomia e no nosso turismo. Marcelino Ramos te espera. Muitas contemplações tu vai ter aqui com a tua família e com todos os teus. E
E assim, a expedição que percorre vales parece interminável. Afinal, é no Alto Uruguai, de um lado catarinense e do outro gaúcho, que uma nova jornada se inicia, cumprindo o destino das águas, do contínuo ciclo vital entre as civilizações e a natureza. Águas que emanam da terra fazem nascer este rio, limites em tempos de guerra, paisagem rústica do frio. Rio do peixe que é grande, gigante em nossos corações, brilha feito diamante nas noites de lampiões. Brilha feito diamante nas noites de lampiões. Rio que é vida e inspiração, segue tua sina, tua pulsação, da imagem santa do monte ao velho monjolo chorão, memórias de um pescador no partir do trem da estação, memórias de um pescador no partir do trem da estação. Vida que brota no vale, espelho verde das matas, força que gira moinhos, correntes, quedas e cascatas, rio de grandes amores, de tempo, estrada e canção, rega os campos da Barra, faz florescer esse chão, rega os campos da Barra, faz florescer esse chão. Rio que é vida e inspiração, segue tua sina, tua pulsação, da imagem santa do monte ao velho monjolo chorão, memórias de um pescador no partir do trem da estação, memórias de um pescador no partir do trem da estação. E essa foi a expedição ao Rio do Peixe, um encontro entre água, terra e cultura, onde a força da natureza se mistura à história dos povos que construíram essa região. Um documentário sobre beleza, diversidade e transformação. O Doc em Destaque fica por aqui.